Olá, queridos, vamos à mensagem do dia? Já fizemos a nossa oração com base em Provérbios 27, falando sobre a inveja. Mas agora eu compartilho com você Salmo de número 64, uma oração do rei Davi pedindo proteção a Deus contra os inimigos. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam. Quais flechas, palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles é um abismo. Mas Deus atira contra eles uma flecha, de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça, todas as pessoas temerão e anunciarão a obra de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Se gloriam todos os retos de coração. Até aqui a palavra de Deus. Então veja, esta oração feita pelo rei Davi foi escrita há muito tempo. Muito tempo, mas veja como ela parece real. Aqui Davi faz uma queixa a Deus sobre o seu inimigo. É aquele inimigo que causa terror, é aquele inimigo que cria situações para afetar aquele que é íntegro. Então, eles afiam a língua como espada. Eu me lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe usava muito essa frase, língua afiada. Afiam a língua como espada. E quais são as flechas deles? As palavras amargas, porque a palavra amarga fere, a palavra amarga causa dor, causa morte, causa mágoa. Então, eles agem assim e às escondidas, eles preparam seus planos e ainda zombam. Quem nos verá? Nosso plano é perfeito. Mas mal sabem eles que um dia Deus atirará uma flecha e ficarão feridos. Porque Deus é mau? Não. Porque Deus é justo. E o compromisso de Deus é com a sua palavra. Com a sua palavra para que se cumpra. E o que diz a palavra de Deus? Aquilo que você semear é o que você vai colher. Não dá para semear uma coisa e colher a outra. Fatalmente se frustrará aquele que pensa nisso. E como o compromisso do Senhor é com sua palavra, apesar dele nos amar, não é? Apesar de Cristo ter vindo ao mundo para levar o pecado do mundo, sendo nós ainda pecadores, do que valeria a palavra de Deus se ele não cumprisse a sua própria palavra? Que vantagem haveria, apesar de Jesus ter vindo para salvar o mundo e não para condenar o mundo, que vantagem haveria em vivermos uma vida íntegra na presença de Deus e sermos tratados como aquele que vive de qualquer maneira, zombando de Deus, como Davi relata aqui? Nosso plano é perfeito. Quem nos verá? O detalhe é que quem age dessa maneira é tolo. Não tem ideia de que dos olhos de Deus nada escapa. Veja, o que a palavra de Deus diz aqui? Que um dia Deus atirará uma flecha contra eles e de repente ficarão feridos.
E as próprias palavras desses malfeitores se voltará contra eles. Por quê? Porque a palavra não volta vazia. A Bíblia diz: o que você plantar, você vai colher. Então veja, quando você trabalha de maneira íntegra, obedecendo a palavra de Deus, seguindo os mandamentos, quando você vive uma vida que agrada a Deus, você acha que isso fica ignorado por Deus? Você acha que existe algum lugar na terra onde Deus não possa nos ver? Ele vê e ouve todas as coisas. Então, nesta mensagem, nós temos uma situação muito comum nos nossos dias. Quem nunca foi afrontado por alguém que se deixa levar pelo mal? E existem pessoas que são tão usadas para destruir o outro, que o inimigo das nossas almas nem precisa ter trabalho, elas já fazem tudo sozinhas. E nós, muitas vezes, acabamos nos tornando vítimas desses malfeitores. Quem nunca foi vítima de uma fofoca? Quem nunca foi vítima de uma calúnia, de uma ofensa? O detalhe é como você lida com isso. Você também age a ferro e fogo? Esta mensagem me mostra que quase nada mudou desde que Davi escreveu este salmo. Entretanto, a palavra nos mostra que o cuidado de Deus permanece. Permanece e permanecerá para sempre. Então, o que eu trago para você hoje é o malfeitor está aí causando terrorismo, não é? Mas eu não vim aqui para te dizer que Deus vai atirar uma flecha nele e vai se vingar deles para você. Não, eu vim aqui para falar para você que anda praticando a iniquidade como este inimigo que causa terror citado por Davi. Para você que arma planos as ocultas, para você que usa a sua boca para profetizar coisas negativas sobre o outro, para causar confusão, para levar a intriga, a fofoca, para você, para que você saia desta vida, se arrependa verdadeiramente, se volte para Deus enquanto é tempo. Porque a palavra de Deus nunca voltará vazia. Você pode até zombar de Deus hoje, mas veja o que diz. A própria língua se voltará contra eles, e todos os que os veem balançam a cabeça. Como quem diz: brincaram com Deus e olha agora. Não podemos achar que Deus está dormindo. A própria palavra revela que o nosso guardador, o guarda de Israel, não dorme. Não os homens de Deus. Seria muito mais doce se eu chegasse aqui e dissesse: Deus vai se vingar da pessoa que age assim. Mas não é esta a verdade. Você que age dessa maneira, praticando todo tipo de maldade, se converta ao Senhor. Ele quer a salvação, não a condenação. Mas isso não depende apenas dele. Você tem o livre-arbítrio. Se converta ao Senhor. Vamos orar? Deus amado, Todo-Poderoso, obrigada por Tua palavra. Obrigada por nos dar todos os dias uma nova chance de nos transformarmos e de sermos algo melhor. E de sermos alguém melhor que glorifica o Teu nome. Senhor, que o Teu Espírito nos convença do erro, do pecado e da justiça em nome de Jesus. Amém. Aprendam com Cristo. Um ótimo dia para vocês.